Boa noite a todos novamente. Espero realmente trazer uma mensagem que possa nos aquecer, né? Principalmente porque as mensagens, em geral, elas fazem com que a gente volte para os nossos lares, né? Para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho. Então, eu sempre digo, bem-aventurado esse momento, né? De nós podermos abençoar um momento nosso, único, onde a gente esquece um pouquinho que está ali na rua e a gente consegue santificar esse pouco tempo da nossa vida. Bom para aqueles que conseguem santificar mais horas, né? Mais tempo durante a semana. Como diz lá, eu já falei isso aqui nessa casa, um dos 10 mandamentos que nos pede para santificar o sábado. E a gente acha que só vai santificar aquela religião, né? Que santifica o sábado, que não trabalha, porque a gente entende que seria só dessa forma o santificar. Mas santificar é o tempo. Quando nós conseguimos doar de nós um tempo para santificar no pensamento, na reflexão, nós estamos ganhando. Então, santificar o sábado, hoje nós vamos santificar 30, 40 minutos, talvez vocês já tenham santificado várias horas durante a semana. Para dentro, para si, o ensinamento do bom exemplo, né, em busca do desenvolvimento moral, do nosso caráter, né, enfim, fugir um pouquinho daquelas portas largas, não que elas sejam ruins, não, a gente até precisa delas também, porque nós somos aventureiros e queremos conhecer várias possibilidades, e às vezes a gente escolhe possibilidades que como todas, nos servem de lições amargas, mas algumas nos servem de lições boas, né? De bom aprendizado. E às vezes nós nos viciamos em algumas delas, e aí temos dificuldade de mudança, né? Quando eu ouvi nosso irmão falando dos missionários, que todos missionários da luz, né? De alguma forma todos nós somos missionários. Porque nós precisamos entender que tudo aquilo que nós aprendemos não pode ficar dentro de nós. Tudo aquilo que nós enobrecemos na nossa alma deve ser devolvido, deve ser doado, né? Deve ser dado, porque diz que é dando com alegria é a bem-aventurança, né? Quando a gente dá por obrigação, ainda não é uma bem-aventurança. É o começo. Como tudo na vida a gente vai aprendendo, né? É que nem o amor, né? O amor a gente já conhece o amor da posse, né? Aquela pessoa é minha esposa, aqueles lá são meus filhos, já é uma posse, mas é o começo do amor, né? Quando a gente vê o amor de Deus, a gente vê que é um amor universal, que não tem esse limite, que não tem essa restrição, onde a todos nós podemos doar, nós podemos fazer, nós, né, devemos sempre desejando bem. E a gente sabe, pela nossa imperfeição, o quão difícil é, porque muitas vezes nós temos dentro do nosso grupo familiar mesmo, né, ou na vizinhança, ou no trabalho, pessoas de uma difícil lida. Não quer dizer nada ser difícil, porque nós também somos difíceis para muitos, né? E que essa difícil lida muitas vezes faz com que a gente não os respeite, né? Que a gente não doe a ele o amor que é necessário, né? E às vezes reagimos até contrários, sendo negativos, sendo ruins, e às vezes até agindo cruelmente com aquele outro. Então, quando nós temos a consciência que agimos às vezes dessa forma, nós estamos começando a acordar, né? Quando nós começamos a santificar uma leitura de 5 minutos, amanhã de 1 hora, quem sabe um dia inteiro, nós estamos na evolução. E toda evolução, tudo aquilo que nós conseguimos construir na nossa alma, deve ser doado para que o outro aprenda, porque alguém lá na minha frente está me doando o que ele sabe, o que ele conhece. E nós somos muito carentes disso, né? Muito carentes. Então hoje, o tema é dar e deixar, né? A gente sempre dá, dar e receber, né? Essa dar e receber é mais fácil, né? Mas ela é comprometedora, porque quando a gente dá esperando receber, não é doação, né? Não é doação. E a gente confunde. E quando a gente fala em dar, ou quando a gente fala na caridade, como símbolo desse dar,
a gente sempre pensa mais no lado material, né? Muitas vezes a gente esquece de todo o lado espiritual que tem do dar, da doação, né? Então hoje eu vou contar uma história para iniciar esse tema, falando de uma história de Chico Xavier, lá do Irmão X, naquele livro que tem um livro Contos e Apólogos, né? O nome do livro. E lá tem uma história interessante de um senhor chamado Cirilo Fragoso. O Cirilo é um ser como nós, né? Que luta por uma vida, né, de interesses, esquece um monte de outras benesses que nós podíamos ter feito, doado ou agido naquela direção, e vamos muito mais em busca do material do que do lado espiritual. E esse, eu digo como nós, porque no fundo nós somos muito parecidos, né? Então o Cirilo era um senhor que conseguiu ter muitos bens, muitas posses, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? E nós também somos assim, pelo nosso esforço nós conseguimos as coisas. Mas talvez nós vamos nos acostumando a entender que não é só o nosso esforço, é a benesse do dar de Deus que nos favorece. Porque quando a gente pensa que é nós que estamos nos esforçando, nós não podemos esquecer que nós recebemos a oportunidade. Recebemos a oportunidade. Até na mudança das coisas, quando eu estou aqui e vou para lá, é uma oportunidade, né, de uma mudança. Eu ganho isso. Então, cuidado quando a gente diz assim, porque foi no meu esforço, porque fui eu, porque foi, né, porque a minha inteligência, porque a minha decisão, porque a minha. É como o amor da posse, né? Não é uma coisa universal, não é algo fantástico como é a lição que Jesus nos trouxe do Deus, esse Deus que a gente está sempre em busca, né, na verdade, né? Como missionários da luz. Por que da luz? Porque nós temos que dar a nossa luz, nós não podemos esconder a nossa luz. E muitos de nós escondem. Muitos de nós têm aquele brilho e não querem doar o seu brilho porque acham que vão perder. E a gente aprende nas nossas leituras que é dando que se recebe, né? Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Eu tenho a proteção dos céus de acordo, em conformidade com tudo aquilo que eu ajudo na terra. Mas quando eu falo ajudar, não pensemos só no dinheiro, no bem material. É claro que nós vivemos ainda numa sociedade onde muitos de nós ainda precisam do bem material, né? Ainda precisam da roupa, ainda precisam do alimento, ainda precisam, né, das conquistas, né? Mas também são oportunidades. E nós não sabemos ainda avaliar um pouco isso. Que oportunidade tem alguém que está passando fome? Parece difícil compreender, né? Que oportunidade tem alguém que tem dificuldades materiais, de fato. Será que não é um chamamento àqueles que têm as facilidades de poderem realmente resgatar esses irmãos? É porque quando a gente vai mudando de posição, a gente vai esquecendo quem ficou. E Cristo nos diz, não esqueça. Vá mudando de posição porque eu estou te dando as oportunidades. Mas quanto mais eu te dou, mais você tem que olhar para o que tu deixaste, né? Então são muitos ensinamentos ao mesmo tempo. Mas esse Cirilo estava com as suas conquistas, né? Cresceu materialmente, né? Como ele e como nós, ele também pensava de vez em quando, será que eu já fiz tudo, né? Será que eu teria que ter feito algo melhor? Será que eu deixei de fazer? Quais foram as oportunidades que eu não percebi e passaram? E esse senhor foi tendo conquistas materiais relevantes e, vamos dizer assim, ficou rico materialmente, rico, né? Tinha muitos bens. Só que um dia a saúde bateu a sua porta, né? E ele teve graves problemas de saúde e foi, digamos assim, desenganado, né? Os médicos já diziam para ele que ele não tinha uma longa vida pela frente, vida encarnada, né? Que ele estava com um problema de saúde que estava irreversível. E aí, ele, como nós, nessa hora, começou, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como eu tenho muitos bens materiais, ele pensou, eu vou começar a
vou doar meus bens. Né? Chamou um testamenteiro, né? Uma pessoa que fizesse um testamento para ele, digamos assim, um advogado nos tempos atuais, né? Para que, junto com ele, fosse fazendo uma distribuição daqueles bens. E ele começou a pensar exatamente naquelas instituições, principalmente de grande porte, que aquele bem investido pudesse retornar para muitas pessoas ao mesmo tempo. E assim ele ficou durante um bom tempo, teve ali um período de vida, mas não resistiu. E houve um desencarne. Mas ele já tinha preparado todas essas doações. Né? Então, nos últimos momentos, ele, pensando consigo, disse assim, bem, eu segui pelo menos esses ensinamentos de Cristo. Né? Acho que eu aprendi, mesmo que foi no último momento, eu consegui me desfazer daquilo tudo que... Mas ao mesmo tempo lá na consciência, e aí quando nós estamos no lugar dele, nós também somos assim, né? Lá na nossa consciência fica aquela coisa assim, tá, mas eu podia ter feito mais, eu podia ter feito em vida, né? Eu podia estar doando alegremente, né? A bem-aventurança é doe alegremente, sem se preocupar que estou perdendo, que estou reduzindo, não, doe alegremente. Mas enfim, ele partiu. E ao partir, ele foi beneficiado com a escolha, né, de ir para o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual, ele encontrou muitas portas disponíveis. Né? E como nós, no lugar dele, faríamos a mesma coisa, nós olhamos uma porta lá no alto, achamos, não é, essa porta deve ser a melhor, né? Porque está lá no alto, deve ser lá que eu mereço estar, porque afinal de contas eu cumpri com um grande ensinamento de Cristo. Eu realmente doei. Mas a consciência puxava de novo para ele pensar, realmente fizesse isso em vida? Não, eu fiz aquilo, está tudo documentado, está tudo lá na mão do testamenteiro. E aí ele foi bater nessa porta. Né? E foi recebido, ao bater na porta, foi recebido por um anjo, que, não sabendo da história dele, se identificou, né? E ele também se identificou que ele tinha partido da vida terrena e que, como lhe deram a possibilidade dele ir para o mundo espiritual, ele bateu na porta que ele queria entrar. E aí o anjo disse, não, mas antes eu vou conferir, eu tenho uma lista aqui, um caderno, para saber se seu nome já está inscrito aqui. E folhou, Cirilo, então, seu nome não consta dessa lista aqui. Não, mas eu acho que sim. Aí o anjo identificou qual era o nível daquela porta, né? E dizia para ele, não, provavelmente o senhor deva procurar outras portas, né? Bater em outras até encontrar onde está o seu nome. Não, mas veja, né? Ele começou a argumentar tudo que ele tinha feito na vida, até o momento, quando ele soube da doença, e até o momento que ele fez toda aquela liberação, né? A libertação daquelas amarras que ele tinha com o dinheiro, com os bens materiais que ele tinha doado. E aí o anjo até meio que ficou assim, comovido, né, pela história dele, mas ele já estava ali, não estava na lista, ele teria que... Né? Ele disse, bom, reconheço que o senhor tem méritos, né, porque fez todas essas doações e tal, mas o seu nome não está aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar a oportunidade de voltar, juntar toda a documentação que aconteceu e me trazer, né? E eu até vou advogar em seu nome, eu vou levar aos meus superiores e vou defendê-lo, né? Porque o anjo ficou comovido. Se nós ouvimos uma pessoa dizendo isso para nós aqui no mundo de hoje, que se desfez, que deu, que, né, a gente ficaria meio comovido, assim, nossa, né, que libertação, né, daquela amarra que a gente tem pelos bens materiais. Ok, o anjo deu essa oportunidade a ele, aqui nós estamos fazendo um paradoxo, né, assim, não, como é que ele ia sair de lá e voltar para a Terra e juntar papéis, né? Mas vamos considerar que essa é uma história. Então ele voltou, pegou a documentação que comprovava que ele tinha feito todas essas doações, bateu de novo na porta, depois de uns dias o anjo o recebeu, e aí ele começou a puxar os documentos e mostrar. Né? Ó, olha aqui, ó, eu dei X dinheiros para a instituição da PAI, dei X dinheiros para o Hospital do Câncer, dei X dinheiros para a instituição do Damião, dei X dinheiro, e ele foi realmente para idosos, para crianças, assim, fez uma...
A lista era muito grande. E ainda disse assim, para os meus funcionários, eu dei uma casa para cada um e dei um terreno para cada um. Né? Então, quer dizer, ele tinha deixado, digamos assim, o seu compromisso estava distribuído. Né? Pô, eu disse, bom, realmente tem uma documentação bastante farta, e eu vou, então, me dei algumas ordens, vou levar para os meus superiores e eles vão analisar. Então ele subiu, né, como se fosse para um outro ambiente. Cirilo ficou ansioso, andando, se batendo nas paredes, mas esperando, conforme o tempo conforme demorava um pouco mais angustiado ele ficava, e mais na consciência dele vinha, por que ele não tinha feito isso antes, né? Por que ele deixou para o momento final? Será que estaria certo? Será que era isso que Jesus tinha ensinado para ele, né? Que era só doar, dar? E será que ele devia só dar os bens materiais? Por que ele não tinha recebido aqueles mais necessitados quando bateram a sua porta, né? Ou aquele necessitado de um sorriso que passou na rua e a gente não deu? Ou aquele necessitado que precisava de um abraço e você não deu, né? Não só dos bens materiais, mas dos bens afetivos, da nossa saúde que podemos dar a eles, aos outros. A eles não é aqueles estranhos, a nós, né? Ao nosso afeto, a nossa saúde, o nosso tempo para essas pessoas. Porque alguém está nos dando toda hora. E a gente às vezes não percebe. Né? A gente às vezes não percebe. Porque às vezes você está na rua e alguém te dá um bom dia, boa tarde, boa noite, e é o suficiente. Porque talvez você tenha passado o dia inteiro sem receber um bom dia. E aquela pessoa te diz, às vezes a gente fica até, responde ou não responde? Né? Naturalmente é responder mesmo. Dar a retribuição. Mas talvez a pessoa que passou ali por uma energia, percebendo o desnível da energia, provocou exatamente para que a gente acordasse. Ou seja, mexer com a consciência. Porque quando a gente mexe com a nossa consciência, muda muito. Só que a consciência é algo permanente, algo constante. É algo que não pode ser, eu estou consciente agora, já não estou daqui a pouquinho, aí estou consciente de novo, depois não estou consciente. A consciência é algo que a gente tem que elevar e tentar segurar. Aí há modificações do nosso nível energético, há modificação da nossa forma de agir, de ser e de se comportar. Porque quando a gente se comporta, digamos assim, não tão elevadamente, né? É porque a consciência falhou naquele momento. Nós vacilamos. E nós somos muito vacilões, né? Porque a gente às vezes olha e o olho falou aquilo, né? Pensou aquilo. Eu não agi fisicamente, não agi com ação, não agi com palavra, mas eu agi com o pensamento. E o pensamento, como diz um dos nossos livros espíritas, também é um tipo de matéria, mas que nem é bom a gente ainda se aprofundar, porque a gente não vai conseguir entender de tão elevado que é. E aí, quando a gente fica pensando no nosso pensamento, a gente pensa, puxa, mas é mesmo, né? Porque às vezes a gente tem aquilo que nós dizemos, eu tive uma intuição, pensei em ti e apareceste. Pensei em ti e tocou o telefone, né? Isso é o pensamento, que é uma energia muito potente, muito forte. Então, muitas vezes, aquele que passou ali, passou percebendo essa energia, e te dá um sorriso e te desmancha. Né? Porque a gente não espera, mas era necessário. E daí você faz para o outro, e o outro faz para o outro. Né? Então, não é só nos bens materiais que nós doamos. E a resposta do anjo, quando chegou para Cirilo, foi que ele realmente tinha seus méritos, né, por ter feito toda aquela ação, melhor do que ter deixado concentrado na mão de ninguém, né? E assim ele fez uma grande benesse, mas ele não tinha dado aquilo, ele tinha deixado. Porque quando a gente não pode trazer as coisas, a gente deixa. Ele não podia trazer aquilo, então ele deixou. Então, como nós, às vezes sentimos aquela culpa, poxa, mas eu devia ter feito. Aí ele teve um tempo de fazer, ele pegou e fez. Mas ele não deu, ele deixou. É diferente, né? É diferente. E muitas vezes o dar, porque tem uma outra passagem de Paulo que diz assim, servir e marchar, sempre.
sempre, incessantemente. Independente se o servir está te incomodando, independente se o servir está te cansando fisicamente, né? Mas incessantemente, ou seja, hoje, agora, daqui a pouco, amanhã, sempre. Só que eu vou chegar em casa e às vezes a pessoa que vai me receber, ou que eu vou recebê-la, não está na mesma vibração naquele momento. E aí dá um conflito, dá uma instabilidade, desequilibra toda aquela consciência que a gente adquiriu. E aí eu perco essa servir, né? Essa palavra servir. Eu esqueço que não, aquela pessoa passou por algum momento. Talvez eu tenha que servi-la com a minha atenção. Talvez eu tenha que servi-la com o meu perdão. O perdão é uma forma de dar, de servir. Porque quando a gente perdoa, a gente equilibra a justiça daquela relação. E perdoar não só os outros, perdoar a si. Porque quantas vezes a gente é grosseiro, quantas vezes a gente está desequilibrado, quantas vezes a gente está carrancudo, quantas vezes a gente passa na rua e nem olha para ninguém, passa pelo vizinho, nem viu o vizinho que estava ali, né? O vizinho, o amigo, o colega de trabalho. Então, o deixar é mais fácil do que o dar, né? O dar requer que a gente realmente se dedique por isso, que a gente esteja consciente de que a gente possa dar sem sofrer, sem ter sofrimento. Porque em geral a gente tem todas as atitudes que a gente pensa em evoluir, exige sacrifício, mas tudo exige sacrifício. O que não exige sacrifício? Olha na natureza. A natureza não faz sacrifício para dar a flor, para dar o fruto. Porque se ela fica sem água, ela não dá bem o fruto, né? Se ela agora bate um vento forte, aquela flor que estava prestes a abrir, de repente foi derrubada pelo vento. Mas ela estava lá, pronta, disposta. Ela queria servir. E ela ia servir com aquela beleza dela. Por às vezes um dia, como tem algumas flores, né, que dura um dia, né? Acorda e se vai à noite e desaparece. Quer dizer, passa um ano inteiro para servir por um dia. Mas está lá para servir. Porque o trabalho, ele dignifica. Então, quando nós trabalhamos, não só no sentido do trabalho físico, mas no trabalho da atenção, nós estamos santificando essa atuação para alguém. E as nossas relações são entre nós. Os nossos sofrimentos, os nossos sacrifícios são entre nós. Nós não nos sacrificamos por causa da árvore. E ela é nossa irmã. Nós nos sacrificamos por causa desse vento. E ele é nosso irmão. É que para nós ainda parece que nós somos realmente o centro do universo. E a gente não percebe que a natureza nossa é a natureza da parede. É a natureza da mesa. É a natureza da terra que está ali fora. Porque veja assim, ó, dentro do planeta Terra, nada que se desmancha, nada que se destrói, que se desfaz, vai embora. Ela não evapora, fica dentro do planeta Terra. Costumo contar uma historinha que os átomos, né, reunidos por afinidade, eles se compactados também por afinidade, eles tomam uma forma e não saem daquela forma, mas eles continuam vivos. Então alguém pegou isso aqui, né? Isso aqui não é feito de madeira, isso aqui é átomos, né, afins que constituem a celulose, né, a madeira. E aí você compacta e eles ficam ali. Aí você diz, não, isso aqui não tem vida. Acontece que se a gente pudesse chegar ali dentro e olhar, existe vida, só que ela está compactada naquela forma, ela não se desfaz. Mas se eu botar fogo nela, nessa madeira, os átomos se liberam de novo. Ah, daí se for, perderam, que queimou, a gente tem noção que queimar é destruir, né? Queimou, tá, mas era desse tamanho, virou um pozinho. Sim, mas era o que interessava desse tamanho, é o pozinho que está ali. Só que o pozinho que está ali, estão todos os átomos ali dentro. Os mesmos átomos que compunham. Alguns mais voláteis se soltaram, mas não saíram do planeta, não foram para a Lua, não foram para Marte, continuam na Terra. E quem os usa? Nós usamos eles novamente. O meu carbono, o meu ouro, o meu níquel, o meu ferro que eu tenho na minha composição, quando desfeito, ficará na Terra. Que uma planta, um animal vai usufruir, e que talvez um outro ser humano lá adiante vai usufruir de novo, né?
Então, meu carbono pode estar em nós, o teu e meu, né? Nas experiências reencarnatórias nós podemos já ter passado por tudo isso. Então veja que tudo doa. A árvore doa para nós doamos para a terra doa para o passarinho doa, sabe? Existe todo um sistema construído na doação. Não no deixar. Acontece quando nós falamos em doar, nós primeiro pensamos no cifrãozinho aquele, né? Pensamos doar materialmente. Não só isso. É ótimo fazer isso também, né? Mas quando a gente atravessa uma pessoa na rua, que ela estava com dificuldade de atravessar, e que tu vai lá e vai mandando os carros parar, e todo mundo começa a parar e você consegue cruzar, tu chega do outro lado, parece que tu fez uma ação assim gigante. Ela foi gigante. Ela foi gigante. Pequenina dentro do contexto daquele ser humano que tomou essa decisão de ajudar, né? Mas é muito grande na construção do espírito, na construção, na evolução espiritual, naquilo que realmente interessa, que realmente compõe a nossa estrutura de bem, né? Porque no fundo o que nós estamos construindo é a nossa evolução através da melhoria do nosso caráter. Mas por que nós somos tão ruins assim, né? Porque nós somos crianças têm que aprender. Para um dia, quando adultos, mudarmos a forma de pensar. Né? Eu, quando jovem, não pensava como eu penso hoje. Hoje não penso como pensarei daqui uns 25 anos, se eu tiver. Né? Claro que não. Porque há uma evolução, né? Eu vou conhecendo coisas, eu vou mudando de opinião, porque ao conhecer eu digo, mas eu pensava assim, mas estava errado. Eu tenho que admitir que eu estava errado. E aí isso, não, isso aqui é diferente, eu tenho que olhar com outros olhos isso, porque isso é diferente. Só que exigiu sacrifício, porque anos eu fiquei me detendo naquele conhecimento e de repente algo diz, não tem nada, não é aquilo, é outra coisa. Mas é a evolução. Então nós, como crianças, vamos aprendendo, vamos melhorando o nosso caráter. Nós começamos a não aceitar tanto a mentira. A mentira, não a mentira dita. A mentira que diz assim, eu não menti, eu só não falei. Eu sabia, mas eu não disse nada. Não é uma mentira, né? Também é uma mentira. Eu vou modificando as formas com que eu uso as minhas máscaras. Hoje eu até brinquei no meu escritório assim, não, gente, não sei, entrou num tema interessante lá e eu de repente falei, não, hoje eu saí com 5 máscaras. O pessoal me olhou como? Não, porque agora eu estou com uma. Mas quando eu estava ali na rua, eu estava com outra. Aí a gente começou a ter um papo sobre a máscara que nós estávamos usando. Porque realmente eu tive que usar outras máscaras. E máscaras que eu não deveria nem usar e eu acabei usando. E isso foi a falta de consciência. Porque se eu tivesse consciência, eu sairia com uma máscara só. E se eu pudesse, eu sairia sem nenhuma máscara. Eu sairia nu e cru. Nu e cru. Verdadeiramente. Porque quando um de nós, ou nós alcançarmos, aos poucos alcançaremos também, né? Esse nível de pureza, nós não vamos usar máscaras. Nós somos o que somos. Simples, trabalhadores. E se nós estivermos fazendo um trabalho humilde, uma tarefa simples, tem o mesmo valor do que aquele que precisa fazer a tarefa de ir para a Lua, por exemplo. Que é uma tarefa. A gente acha, nossa, que genialidade. Não, que genialidade tem Deus para permitir aqueles homens de criar essa condição de poder ir para a Lua. Que doou a eles a oportunidade de dizer, vou dar a vocês a oportunidade de... Não é vocês, né? Eu sempre digo assim que o melhor de mim é quando eu realmente entender que eu quero, que Deus faça o seu trabalho através de mim. E não eu faço o trabalho. Que eu possa realmente doar a minha mente, o meu caráter, o meu espírito, para que ele possa construir a obra dele através de mim. Me usando. Missionário da luz, né? Missionários da luz, como somos. Porque às vezes tu é muito bom para fazer uma costura. Tu tem vários talentos, mas talvez fazer a costura é o melhor. O outro tem um talento enorme para fazer um doce perfeito, que todo mundo gosta, todo mundo ama. Mas ele tem outros talentos. Mas
A oportunidade que foi dada a cada um de nós faz com que nós nos complementemos uns aos outros. Impossível vivermos sozinhos. Eu não sei tirar um dente. Né? Eu não sei fazer uma injeção. Não aplicar a injeção, fazer a injeção, fazer aquela pecinha, aquele êmbolo ali, né? De apertar. E se alguém não tivesse bolado aquilo, eu não poderia tomar a injeção. Eu não poderia tirar um dente sem sentir aquela dor, né? A gente já toma de medo, né? Mas antigamente isso acaba, né? Veja que nós somos tão dependentes uns dos outros, da doação de um para o outro, para que nós possamos construir uma grande história desse planeta. Que é um planeta de expiação, mas que preferimos que seja de regeneração, preferimos que seja um planeta de nível mais elevado. Aí a gente olha para a notícia, parece que nós estamos muito atrasados, né? É que a gente olha notícias nos lugares errados. E talvez a gente não precise olhar notícias. A gente enxerga, a gente vê. Mas também a gente vê como melhoram as pessoas. Elas melhoram para o pensamento, para a forma de agir. E naturalmente melhoram materialmente. Eu quando me olho, digo, mas eu queria mais, podia ter mais, né? Material. Mas se eu não me concentrar nisso, eu vou ter mais no espiritual. Porque daí eu vou pensar um pouquinho mais em mim. Se eu só estou pensando no patrimônio, eu não estou pensando em mim. E o que eu levo, né? Quando eu bater lá na porta do juízo, como diz assim, que trazes, né? Como ele nos pergunta, que trazes? Não, eu trouxe o barco, eu trouxe a casa, eu trouxe um monte de patrimônio. Não. Eu estou perguntando o que trazes. Não, mas está ali, eu trouxe isso, eu trouxe o testamento de tudo que eu dei. Não. A pergunta é o que trazes dentro de ti? A tua casa tem o quê? A tua casa. O que tu realmente traz? Né? E aí quando a gente toma consciência disso, a gente pode vir a pensar que dar é muito diferente de deixar. A gente aprende. E às vezes a gente tem que aprender assim com uma história simples do Chico Xavier, né? Que eu li e fiquei meio intrigado com ela. Né? Porque a gente se identifica, eu me identifico, talvez vocês não. Né? Talvez alguns sim, outros não. Porque nós somos muito assim. É claro que nós queremos um bom alimento, nós queremos um bom lar, nós queremos um bom trabalho. É claro, isso é do ser humano, como a gente diz, né? A gente está aí para conquistar o que já se conquistou nesse planeta. Porque quando a gente olha lá nos tempos primordiais, né, da formação, devia ser muito mais angustiante do que hoje. Só que hoje as angústias são maiores, tem muita informação, né, tem muita coisa para se fazer, e as pessoas estão ficando mais angustiadas por causa disso, porque estão pensando para fora, não estão pensando para dentro. Pensar para fora é assim, quando eu vou fazer um Pai Nosso, por exemplo, normalmente a pessoa fecha os olhos, vamos fazer um Pai Nosso, né? E quando a gente às vezes quer se concentrar, a gente fecha o olho. Porque quando a porta, os olhos são as portas abertas. Se eu estou com os olhos abertos e começo a fazer uma oração, meu olho está olhando. Ele não deixou de observar. Ele não deixou de fazer o cérebro trabalhar. Né? Quando eu fecho, na minha escuridão, eu consigo me concentrar melhor. Porque eu preciso aprender a ter consciência de mim. E para ter consciência, eu tenho que me fechar um pouquinho. E fechar é olhar para dentro, não é olhar para fora. Para fora, amanhã tu acorda, vai para o trabalho, ok, né? Amanhã, tem horas que a gente tem que estar para fora, mas a maior parte do tempo, que é o santificado sábado, um dia, 24 horas, ok, santificamos 30 minutos hoje, 40. Porque nesse momento que nós estamos aqui concentrados, ninguém pensou na rua. Agora nós percebemos, né? Passou um carro. Mas passaram vários carros aqui. Porque quando a gente santifica, a gente é bem assim, a gente esquece o mundo lá fora. E a gente vem para dentro. Lembra quando eu brinco do Pai Nosso? Que a gente vai fazer um Pai Nosso meio atucanado, e a gente começa em Pai Nosso que estás no céu, puxa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que abastecer meu carro. Santificado seja o vosso nome. Não, eu acho que o pessoal do supermercado não veio. Venha a nós, o vosso reino. Não adiantou. Começa de novo. Vai fazer 30 Pai Nosso, não vai conseguir fazer um.
vai fazer 50 Pai Nosso, não vai conseguir fazer um. O que trazes? O que trazes? Que consciências tem? Que consciência tens? Perdão. Para estar concentrado em Ti, para estar para dentro, para poder santificar, para poder perceber que você recebeu muitas coisas hoje e que Tu desse muitas coisas hoje. Algumas a gente deixou, outras a gente, né? É sempre assim, né? Um pouco a gente ganha, um pouco a gente perde. Eu hoje ainda estava olhando Paulo em Atos, diz assim, é mais bem-aventurado dar do que receber. Só que é imperioso a gente perceber, né, o lado espiritual disso tudo. Quando a gente pega a oração de São Francisco e diz, permitir, né, que eu console mais, que seja consolado. Né? Poxa, que eu console. Que eu compreenda mais o outro do que seja compreendido. Mas nós queremos ser compreendidos. Nós queremos ser consolados, nós queremos ser amados, mas só se eu for amado eu vou dar, só se eu for consolado eu consolarei, só se eu for compreendido eu compreenderei. Não funciona assim. Mas nós teimamos, né? Nós continuamos pidões, né? Chorões, né? Como o Cirilo estava choramingando, que, poxa, mas eu fiz um monte, eu cumpri os ensinamentos de Cristo, por que não vai me dar a chance de ficar nessa porta aqui, né, nesse ambiente? Não, ainda não é o teu tempo, ainda estás muito preso ao material, e nós ainda estamos muito presos às coisas materiais. Conforme nós vamos nos liberando das coisas materiais, a vida fica fantástica, porque os sofrimentos, os sacrifícios que nós temos para desenvolver, para fazer as coisas, não são tão grandes, são normais. Sacrifícios normais. É claro que para subir uma escada você precisa de um esforço, né? É claro que até para comer você precisa de um esforço. Fazer, né? Colher, fazer, limpar, tudo tem um pouquinho de sacrifício. E nós, se tudo tem, por que ir contra? Faça com prazer. Entenda que aquilo é uma lição de vida. Entenda que, poxa, hoje eu perdi um tempo que eu entrei na cozinha às 10 da manhã e saí às 1 da tarde, sei lá, né? Quando a gente anda na cozinha, a gente se perde, né? Meu Deus, que perdi tempo. Não. Se eu tivesse consciente e estivesse vibrando naquele momento, eu aproveitei aquelas 3 horas para fazer o meu alimento e deixar limpo o meu ambiente. Ah, mas eu deixei de fazer outra coisa. Não, não deixasse. Não viveste isto. Tu já estava pensando que perdeu de fazer aquilo. Nós somos um pouco angustiados nesse sentido, porque a gente está sempre achando que, pô, não fiz nada hoje. Eu fui treinado para trabalhar, não fiz nada. Que angústia que me deu. Agradeça, né? Quem teve a oportunidade maior de naquele momento poder não fazer nada. Eu te dou a chance de você não fazer nada e você fica angustiado. Eu te encho de trabalho e você fica angustiado porque está com muito trabalho, e diz, pô, não aguento mais. Né? Eu te dou a possibilidade de ir e vir e você diz assim, não aguento mais ir e vir. Tá bem, então eu vou te dar a oportunidade de você se aposentar. E aí você vai ficar sentado. Vai deixar de dar. Porque agora estou aposentado. Vai deixar de vibrar? Não, não vai. Tem que continuar. Servir e marchar incessantemente. Ter consciência constantemente. Porque a consciência não é você liga, desliga. Liga, desliga. Eu também sou assim, ligo, desligo. Mas eu ligo e desligo muitas vezes. Por quê? Porque rouba a consciência. Rouba a consciência. Rouba a consciência. Eu vou fazer o Pai Nosso? Olha, muitas vezes eu começo várias vezes até concluí-lo. Mas eu vou firme até conseguir fazer um concluído. Onde eu entendi palavra por palavra, o sentido da frase, o entendimento daquilo que estava dito ali naquela oração. Quando eu olho para a oração de São Francisco e que a gente pede que
tem a oportunidade de servir, né? Porque na oração é assim. E aí ele encerra e diz, permita-me que eu console mais, que eu compreenda mais, que eu ame mais, que eu seja amado. Que coisa incrível. Ah, mas isso aí é só para os elevados. Não, não tem isso, não existe o mais elevado. Existe todos nós, em qualquer vibração que nós estamos, nós podemos agir. Doando constantemente, consciente constantemente, sabe? Pensando que realmente dar vale mais a pena do que receber. E quando a gente doa, vem em dobro. Ainda Paulo diz assim que a gente tem que evoluir pela unidade do Espírito, pela unidade do Espírito, mas sempre baseado pela paz. Então, ele ali sugere que a gente se una aos outros, mesmo que os outros não queiram se unir a nós. Aí ele dá um exemplo assim, poxa, a aguinha lá, o fiozinho de água que nasce na fonte, não vai se unir a outros fiozinhos de água para formar o regato? O regato não vai aumentando, não vai virar um córrego? Ele está se unindo aos outros para depois virar um rio. Às vezes um gigante de um rio. E depois ele vai chegar lá no mar e vai se transformar novamente. Vai se juntando, porque ele só é um rio porque ele se uniu aos outros. Podia não estar afim, mas ele se uniu. Nós também podíamos não estar afim, mas a gente está unido. Nosso laço é muito forte. Nosso laço de... Tanto é que nós brigamos muito, mas nós nos amamos também. Nós discutimos, mas nós também elogiamos, nós criticamos, mas nós também, sabe? Porque nós somos esse fio da vertente que vai ficando cada vez maior e acaba no mar. E você sabe que o rio, quando está chegando no mar, ele está apavorado. Ele vem descendo ali, aquela corredeira, brincando de pedra, bate uma pedra, passa por baixo da outra, aí chega ali, tem uma queda, cai. De repente está tudo paradinho, ele está bem devagarinho, ele vai contemplando a vegetação, as árvores, os galhos quase dentro, os peixes, os bichos que circulam por ali. Então está sereno, daqui a pouco fica tumultuado de novo, daí desce de novo, cai, bate na pedra, vai embora. Mas quando ele chega no mar, ele começa, sabe quando a gente fica freando assim com as pernas? Que não quero ir, não quero. Porque ele vai deixar de ser o rio. Quando ele chegar no mar, ele não é mais o rio. Quando a gente quer se aproximar de Deus, é mais ou menos a mesma coisa. Muitos de nós ficam assim, não, mas aí é muita exigência, vai pedir muito comportamento, muito caráter, muita moral, eu não estou preparado, eu não quero. Mas a hora que chegar nesse mar, não tem mais rio. Você deixa de ser aquele para ser aquele outro. O rio faz a mesma coisa. Materialmente exemplificando, é mais ou menos o que a gente faz. A gente não aceita se entregar, demora e torna difícil. Quando nós tornamos as coisas difíceis para nós, exige mais sacrifício. Quando a gente não cria muita defesa, muita barreira, a gente aceita, a gente doa mais da gente, a gente perdoa mais, a gente ajuda mais mesmo. Eu dou tudo para essa pessoa, ela não me dá nada. Continua ajudando. Não tem problema, tu não está ajudando ela, tu está te ajudando. Está construindo o teu rio. Você está construindo. Una-te sempre ao outro mesmo que ele não quer. A gente tem essa dificuldade, claro, porque a gente chama alguns quase que de inimigos, porque inimigo é forte. Chamar alguém de inimigo assim é derradeiramente forte. Mas a gente tem graus de dificuldades uns com os outros, natural, porque estamos em patamares de evolução diferente, de entendimento diferente da mesma coisa. Um olha de um jeito, outro de outro. Então eu espero que esse momento tenha sido mais de reflexão mesmo, porque o tema foi se espalhando e cresceu, mas que sirva para todos nós de relaxamento, que a gente possa ser aqui em paz, serenos. Mas não só hoje, que amanhã a gente acorde e tente lembrar. Me conte na próxima vez se conseguir. Acordar sem pensar, poxa, nós estávamos totalmente isolados do mundo por
30, 45 minutos. Consegui segurar bastante. E assim seja.